Olá, galerinha, estamos de volta com mais uma aula de matemática, com um componente aí, olha, justamente facilitando esse contexto para vocês. Quem está falando é o professor George Barbosa, o famoso Tio Gel, ok? Vai trazer esse contexto para vocês nesta aula, para justamente ajudar-nos dentro do conteúdo programado para esse dia de resoluções de questões de aprendizado para o nosso crescimento, ok? Vamos lá. Estamos hoje trabalhando e vamos trabalhar, não é, justamente com a adição e subtração com números naturais. Então, a ideia de subtração, a ideia de adição, tudo isso a gente vai trabalhar esse contexto, as palavras-chave, algo que vai justamente facilitar o teu conhecimento, facilitar na hora da resolução. Quando você pegar a questão, quando você pegar o probleminha, você vai identificar, vai facilitar, vai abrir a tua mente com relação àquilo que está proposto para ser resolvido. Ok? Então vamos lá. Antes temos o desafio, é isso mesmo, o desafio da aula passada, onde Chaminézinho desafiou você. Então, se você foi desafiado, se você resolver essa questão, então vai estar acompanhando conosco através dessa resolução, ok? A Semana de Arte Moderna foi justamente a questão, o desafio da aula passada foi justamente essa. A Semana da Arte Moderna foi realizada nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro, não é? No ano cuja as ordens em classe corresponde a. Então, o desafio que Chaminézinho deixou para vocês foi justamente esse. Ele quer saber em que ano, qual o ano que corresponde justamente dentro daquilo que foi apresentado nas classes correspondentes. E qual foi? Olha só. Uma unidade de milhar mais 9 centenas mais 2 dezenas, mais 2 unidades. Então, veja que ele ainda facilitou para vocês. Então, Chaminézinho está de parabéns. Facilitou, ajudou justamente essa resolução para vocês ficarem expert, ficar ligados na hora de entender qual foi o ano que ocorreu essa Semana de Arte Moderna. Então, veja só. Ele diz aqui, ó. Em que ano ocorreu essa semana com esses dados? Uma unidade de milhar, 9 centenas, 2 dezenas e 2 unidades. Vamos para a resolução. Na unidade de milhar, onde foi colocada justamente aí para nosso aprendizado, ele está dizendo uma unidade de milhar mais 9 centenas mais 2 dezenas mais 2 unidades vai justamente facilitar esse meu contexto. Porém, o que acontece? Quando eu coloco o quadro representativo, isso me ajuda, porque eu vou estar agora trabalhando com a soma, e essa soma vai me dar justamente a condição da composição desse número. E quando a gente fala de composição, aquele assunto que a gente viu na aula passada, nos dá a ideia de quê? De juntar. Dá a ideia de fazer com que aglomerar, de trazer para mais perto todos esses conteúdos que foram expostos. Então, quando eu digo agora uma unidade de milhar, quando eu digo 9 centenas, quando eu digo 2 dezenas e 2 unidades, é o que vai me dar a ideia para essa composição, para eu encontrar o ano que foi realizado essa Semana de Arte Moderna, ok? Então, vamos lá para a resolução. Então, nós temos aí uma unidade de milhar, que quer dizer 1000, não é? 9 centenas, que quer dizer 900. Quando eu tenho a ideia também de 2 dezenas, vai me dar a ideia de quê? De 20 unidades, que também 2 dezenas equivale a 20 unidades. E eu tenho também aí as 2 unidades, que correspondem a 2 unidades mesmo. Que é justamente isso que vai ajudar você a compreensão desta composição. Então eu vou estar agora juntando esses números, fazendo justamente essa junção, eu vou encontrar o ano em que foi realizado essa Semana de Arte Moderna. Então, eu quero você aí em casa que pegou o caderno, não é? Pegou agora a canetinha, pegou o lápis, faça essa soma aí, faça essa junção. Vou contar de 1 até 3 e você vai me dar o resultado desta composição dos números encontrados com relação a esses que foram apresentados, ok? Então, vamos lá. Conta comigo. 1, 2, 3. Qual foi o número que vocês encontraram? Parabéns! Quem encontrou 1922 está de parabéns.
Então, vocês conseguiram compreender que dentro dessa composição, dos números que foram mostrados, da condição que foi exposta de uma unidade de milhar, 9 centenas, 2 dezenas e 2 unidades, nós chegamos ao ano da realização da arte moderna, ok? Tá de parabéns? Vamos para o nosso conteúdo de hoje. Vamos agora. Problemas com números naturais, que operação usar? Então fica esse questionamento. Qual é a operação que eu vou usar? Apareceu, li a questão, observei os dados. Qual é a operação que eu vou utilizar com relação à resolução dessa questão? Então a gente vai estar trazendo aí adição ou subtração. Eis a questão, não é? Então estamos aí com as resoluções. Peguei o probleminha. Vou correr? Não. Eu vou partir para cima. Vou analisá-lo, vou compreendê-lo. As palavras-chave é que vão me ajudar na hora dessa resolução. Então isso é bom e importante, não é? Você que aprendeu, você que conquistou esse conhecimento junto conosco, você vai pôr em prática agora, dentro das atividades que nós realizamos anteriormente, mas agora veja como vai abrir esse leque de informação com relação às coisas que foram expostas nas aulas passadas, ok? Palavras-chave para definir qual operação usar. Então, veja como vai facilitar quando você observar as questões que vão vir após este conhecimento. Na adição, dá a ideia de que acrescentar, somar, juntar, agrupar, adicionar e total. Então, quando eu trabalho com essas palavras-chave, eu vou vai facilitar esse meu conhecimento. Vai estar dizendo a mim, olha, você vai precisar fazer uma continha, vai usar a resolução da adição, porque essas palavras vão me ajudar a entender isso, ok? E a gente tem mais. E ainda temos também, olha, ganhar, mais, comprar, achar, ao todo. Então, essas palavras vai lhe ajudar na hora dessa resolução a compreender que operação eu vou estar usando na hora de resolver esse probleminha, ok? Já na subtração temos a ideia de subtrair, tirar, perder, a diferença. Temos também diferença, temos resto e temos também diminuir. Então, essas palavras vão ajudar você também a identificar se eu vou usar subtração ou adição. Então, se apareceu subtrair, eu já sei que eu vou subtrair. Se aparecer tirar, perder, a diferença de, não é, resto ou aquilo que diminuiu, eu já vou direcionar o meu pensamento, a minha resolução em subtração. E tem mais. Aí ele diz aqui, ó, como também pode aparecer as palavras emprestar, menos, a menos, a mais, no sentido de que do que perdeu ou que tem menos com relação à diferença do que tem mais, dar, gastar, tudo isso vai lhe dar a ideia de quê? De subtração. Então, trabalhe com esse contexto, trabalhe com essas palavras-chave, que tudo isso vai lhe ajudar na hora das resoluções, ok? Vamos para a nossa atividade? Vamos? A atividade vai justamente ajudar a compreendermos melhor esses conteúdos. Esté está doando 23 brinquedos à escola. E Sérgio, 12. Também está doando 12 brinquedos. Quantos eles estão doando? Olha a palavra em destaque. Juntos. E quanto Esté está doando? A mais que Sérgio. Olha só. Então aí eu tenho duas resoluções, duas operações a ser realizadas, que já me clareia justamente a ideia das operações que eu vou realizar nela. Então vamos lá, vamos para a nossa resolução. Primeiro eu coloco justamente unidade e dezena, que é justamente quando eu vou fazer a adição ou subtração, eu tenho que colocar um abaixo do outro. Aquilo que é unidade eu boto embaixo de unidade, aquilo que é dezena eu boto abaixo de dezena, e tudo isso quando eu estiver construindo vai me ajudar na hora dos meus cálculos, ok? Então eu tenho aí, ó, 23 brinquedos, mais 12, que é justamente a quantidade que Sérgio também doou para a escola, ok? Então vou achar agora a primeira parcela 23, a segunda parcela 12,
Não esqueça, primeira parcela. Sempre é bom colocar o número, sempre não. É importante colocar sempre o número maior em cima para não errar essa conta, porque a minha condição é justamente de adição. Embora eu invertesse, não ia sofrer alteração, porém, para que a gente, quando for fazer a conta de subtração, a gente também não caia nessa tentação. Então é sempre bom colocar os dados de uma forma coerente para a gente trabalhar de forma concreta, ok? Então, 23 é a minha primeira parcela, 12 é a minha segunda parcela. Vamos agora achar justamente a minha soma. Então, se eu tenho aí, 3 mais 2, encontrei 5. Se eu tenho 2 mais 1, encontrei 3. Então, encontrei a minha soma. Então, dentro daquilo que me foi exposto e que me perguntaram, que é justamente aquilo que eles querem saber, é justamente isso. Quantos eles estão doando juntos? Então, a ideia de quantidade de soma que me foi exposto foi justamente essa. Então, eu tenho aqui, olha, juntos, da ideia de adição, e a resposta é, eles estão doando 35 brinquedos, ok? Bem, pessoal, vamos lá. Vamos agora dar continuidade agora na subtração. Temos aí, e quanto Esté está doando a mais que Sérgio? Então, a ideia de a mais vai justamente me trazer a margem de quê? De que um deu a mais que o outro. Então, vou fazer justamente essa resolução que vai ajudar você nessa apresentação, nessa forma didática de trazer esse conteúdo, ok? Olha só, vamos para a resolução. Primeiro, respeitando unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, e tudo isso vai ajudar a gente a trabalhar com as condições que nos são expostas através das informações contidas no probleminha. Então, a gente tem aí, olha, primeiro, eu tenho o minuendo, que é justamente a primeira parte que eu coloco em cima, que tem que ser o número maior, porque se eu estou fazendo a subtração, eu tenho que colocar o número maior em cima. E vem também o subtraindo, que é a parte menor, que é onde vai ser tirado do meu quantitativo maior. Então agora eu tenho o minuendo, que é 23, tenho também o 12, que é o subtraindo. E agora eu vou achar o meu resto ou diferença. Se eu fiz a minha subtração, eu encontrei aqui, olha, 3 menos 2, 1, ok. Fez em casa? Escreveu aí? Deu tempo de fazer? Anotou no caderninho? Ok. É isso mesmo, não perca tempo. Enquanto eu estou conversando, enquanto eu estou trazendo, enquanto eu estou mostrando, você pode aí, já adiantando e fazendo as resoluções. Eu sei que você é esperto, eu sei que você está captando bem as informações. Então, você que já tem habilidade, já pode ir fazendo aí, adiantando este cálculo. Então, temos aqui, 23, achamos o 3 menos 2, 1, 2 menos 1, 1. Encontrei o meu resto ou diferença. Então veja como foi fácil, veja como foi prático, veja como as informações que são expostas, quando eu capto a ideia de palavras-chave, se você encontrou no texto, já marca, não tem problema nenhum, faz um risco, faz um sublinha, faz um círculo na palavra, deixa ela bem destacada para que na hora da resolução você já possa compreender qual é a operação que você vai usar. Isso vai lhe ajudar muito na hora de resolver os probleminhas matemáticos. Então, veja só, encontrei meu resto ou diferença. Então, a mais da ideia de quê? De subtração. Então, se eu encontro essa informação, se eu encontro no meu texto essas palavras-chave, tudo vai facilitar na hora de resolvê-las, ok? Então, a resposta está doando a mais que Sérgio 11 brinquedos, ok? Então existe essa diferença. Se eu trabalho com as palavras-chave, se eu trabalho com as informações, se eu trago para o meu contexto na hora da aplicação, tudo vai me ajudar na hora da resolução, ok? Parabéns! Nós concluímos mais uma aula sobre adição e subtração dos números naturais e tudo isso vocês vão ver dentro do contexto que são apresentados nos livros didáticos. Então, o livro didático que é proposto pelo teu município, pela tua rede de ensino, não é? Se você também é da rede particular, não tem problema também essa condição que a escola propôs, você vai encontrar também nesse livro didático. Então, você vai observar, vai analisar, vai perceber que está lá
implícito no texto as palavras-chave que vão facilitar na hora da resolução. Então, professor também que passa, né, que facilita justamente essas atividades no caderno, também vai te ajudar na hora dessa resolução, ok? Olha só, para não deixarmos, não concluirmos a nossa aula sem o nosso desafio, né, o desafio proposto por Chaminézinho. Chaminézinho não vai passar em branco não, ele está aqui, olha, passando esse desafio para você. Então você que vai ficar em casa, você que vai estar resolvendo as demais questões, coloca aí no teu caderno esse desafio que na próxima aula vamos estar resolvendo, vamos estar trazendo para você o resultado desses probleminhas, ok? Segue aí o probleminha. Rui comprou 13 chapéus e sua tia comprou 9 chapéus. Quantos chapéus eles compraram ao todo? E quantos chapéus sua tia comprou a menos? Então, veja agora que eu tenho as duas concepções de resolução que a gente trabalhou nesta aula. Então, Rui comprou 13 chapéus e sua tia comprou 9. Quantos chapéus eles compraram ao todo? Então, agora primeiro, se eu captei, se eu circulei aí, você que vai fazer essa continha em casa, que vai fazer essa resolução, lembre das palavras-chave que foram ensinadas hoje, nesse dia, e também a operação que vocês vão utilizar na hora dessa resolução, ok? Vamos lá? Pessoal, tchau, tchau, um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!